Finalmente saiu Invencível, galera. Tipo, pra mim, uma das melhores coisas que eu vi dos últimos anos. Muita pancadaria, multiverso, novos vilões. Será que vale a pena acompanhar mais uma série de heróis falando de multiverso? Já pensou? Vem comigo que eu vou te contar tudo agora, análise detalhada do primeiro episódio e do que a gente pode esperar pra série como um todo. É top demais. Peter aqui. O complexo de Deus, a ideia de que até mesmo algo imoral pode ser feito, né, contanto que seja por um bem maior, é o ponto principal do primeiro episódio de Invencível. Esse é o core. Vamos fazer uma análise completa dos temas, comparações com HQs e, claro, né, ver se vale a pena ou não assistir a segunda temporada de Invencível. Será que a Amazon mandou bem ou o padrão de qualidade caiu? Pode acontecer. Já vimos acontecer isso em algumas outras obras, né? Primeira temporada maravilhosa, segunda cai pra caraca, né? Vamos ver tudo isso agora. Mas antes, se puder, deixei 6 links aqui embaixo do IBEST, galera. Eu peço muito pra vocês, porque vai que um de vocês ainda não votou, aí pode dar uma força gigante, porque um voto empurra muito a gente pra frente, né? Porque é muito difícil conseguir voto, não é todo mundo que quer tocar, é só isso que eu peço, só tocar e confirmar lá. Não precisa fazer cadastro, é só você se logar com a Apple, ou com a sua conta da Apple, com a sua conta do Google, enfim, é bem facinho. Fazendo isso, você pode tornar o impossível possível, porque com a galera que a gente tá competindo agora, ó, é difícil pra caramba vencer. Mas eu acredito. Obrigado de coração, galera, valeu, hein? Ó, presta atenção, como é que começa o episódio? Começa com a batalha entre o Imortal e o Invencível, uma cena muito bem feita, inclusive, que confunde geral, tava totalmente perdido ali, porque a forma como o Imortal fala com o Invencível parece que tá tudo acontecendo depois da batalha final entre o Omni-Man e o Invencível na primeira temporada. Eu falei, o que aconteceu aqui? Tipo, o Invencível lutando com o Imortal? Por quê? Mas não, essa luta tá acontecendo num universo completamente diferente. No universo, ou seja, um universo alternativo dentro do multiverso, onde o Invencível ficou do lado do pai dele, do Omni-Man, nessa ideia de tomar a Terra e inserir ela no Império Viltron. Ou seja, é um multiverso. O que a gente acompanhou na primeira temporada, não. O Invencível ficou contra o pai dele. Mas na maioria, não. Na maioria, o Invencível ficou do lado do pai dele. E um detalhe importante aqui é que toda essa cena nesse universo paralelo mostra o Invencível relativizando, justificando os atos brutais dele e do pai dele. Porque na cabeça deles é por um bem maior. Então não importa o que eles façam, entende? Pô, podem massacrar geral, gore total, sangue. Eles querem fazer isso por um bem maior. Guarda isso, porque a gente vai falar disso durante o vídeo. Esse universo é o mesmo universo que aparece na HQ número 16 de Invencível. Só que aqui eles adicionaram muito mais pro episódio, ficou sensacional. Foi mostrada a base da resistência criada para enfrentar o Omni-Man e o Invencível. E diferente da HQ, que bom que tá sendo diferente da HQ, o Imortal não estava presente, porque ele se matou praticamente para garantir que o Angstrom chegasse vivo com energia nula. Ela foi usada como munição numa arma. Isso me fez lembrar, inclusive, na hora do Space Racer dos quadrinhos, né? Um herói galáctico que colocou o Omni-Man pra correr. O Space Racer tem uma arma que o tiro dessa arma é capaz de atravessar qualquer coisa do universo, inclusive a pele de um Viltrumita. Infelizmente, não chegou nem perto da arma do Space Racer, porque o Omni-Man voltou tranquilo depois de levar um tiro a queima-roupa. E quem deu o tiro foi o robô, que nesse universo paralelo não clonou o Rex pra criar um novo corpo pra ele. Mas assim, né, por outro lado, além de controlar o corpo robótico, ele também usa o corpo que permite ele viver. O Omni-Man deixa ele morrer sem ar e fala que ele nem deveria ter nascido, ou seja, crueldade pura. Mas isso não foi a coisa mais cruel da cena, porque o Invencível, olha isso, o Invencível, nesse momento, ele foi capaz de quebrar o pescoço da Eve atômica de uma forma que ela não morre, ele não quis matar ela, só quis que ela não se mexesse nunca mais, deixou ela paralítica, vai ficar vegetando, e o Invencível vai visitar ela quando ele quiser. Olha isso, cara, olha o nível de crueldade que chegou esse cara, esse Invencível, entende? Como sempre no discurso deles, estão fazendo todo esse mal pelo bem. Só que esse universo não é tão importante. O que realmente importa é o Angstrom. E esse Angstrom desse universo ele foi puxado por um portal que mais tarde a gente descobriu que foi feito pelo Angstrom Livre, capaz de criar portais multiversais. O poder dele é justamente isso, do Angstrom Livre, ele é capaz de se conectar com qualquer dimensão, qualquer universo, entende? E o Angstrom Livre tá coletando outros Angstrom Livre de outros universos. Por isso que tirou ele, aquele Angstrom Livre, no momento que o Omni-Man ia matar ele, né? O Invencível ia matar ele. E o mais legal aqui, nesse momento, é que a série deu tempo pra gente, né? Pro público conhecer a versão do Angstrom daquela terra lá onde o Omni-Man dominou tudo, né? E matou as pessoas que o Angstrom amava. Isso é extremamente importante, porque vai dar mais sentido pro vilão do que foi feito nas HQs. Bom, o episódio pula pro Invencível tendo que lidar com o trauma da luta com o pai. E mostra que ele tá o tempo todo tentando ajudar, como se fosse uma forma de compensar todo o mal que o pai dele fez, como ele mesmo fez. A cena dele criando uma onda pra apagar o fogo, né, ajudando outras pessoas, é muito bem feita. Mostra que a animação, inclusive, mantém o estilo da primeira temporada.
mas tá ainda melhor. Eu preferi mais a animação agora do que na primeira temporada. E tudo fica melhor quando tá tocando Karma Police do Radiohead, né, de fundo. Tá bom demais aquilo. Curioso que o Guardiões da Galáxia Volume 3 também escolheu o Radiohead pra tocar durante o filme, né? Filme de ação tá escolhendo essa banda agora. Enfim, o Invencível percebe que o que ele tá fazendo ainda é pouco. Ele sente isso, entende? Tem que fazer mais pelo que o pai dele fez. Então ele tenta convencer o Cício a deixar ele ajudar com mais frequência. Ele quer poder ajudar. O Cício que não tava deixando, tipo, vai tirar as férias e tal, né? Mas ele queria muito porque queria ajudar, fazer alguma coisa útil. Aqui a gente tem uma diferença gigante dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Mark é convocado na HQ número 13, logo depois de ser recuperado dos machucados da luta com o pai dele, né? E o Cício convoca ele pra ficar no lugar do Omni-Man. Só que ao mesmo tempo teria que obedecer às ordens do Cício e tá pronto pra quando o Cício chamar. Nessa mesma hora, o Invencível aceita e o Cício entrega pra ele um bip e um microfone de ouvido. A diferença é que essa cena do Cício com o Invencível acontece no episódio 8 da primeira temporada. Só que o Invencível não aceita seguir como herói. Ele fala que ainda não tá pronto. Diferente dos quadrinhos, essa cena parece muito mais com o que acontece com o Homem de Ferro no CM, né? Porque assim, no primeiro Homem de Ferro, o Nick Fury contata o Tony Stark. Só que no segundo filme ele é colocado em avaliação, né? Sendo negado, inclusive, para participar dos Vingadores. Só que no filme dos Vingadores eles voltam atrás e chamam de novo o Homem de Ferro. O mesmo acontece com o Homem-Aranha, né? Que ajudou lá o Tony Stark na Guerra Civil, mas depois foi deixado na geladeira por um tempo. A relação do Cício e do Invencível é parecida, é basicamente isso aí. Porque quando um queria, o outro não quis, né? E agora o Invencível quis. Só que o Cício achou que ele não estava pronto. Lembrando que no episódio 8 da primeira temporada teve uma cena que o Invencível aceitou ajudar quando o Alien, voltou. Por isso que eu acho que isso foi um pequeno erro de roteiro. Afinal, se o Cício queria o Invencível trabalhando pra ele, não faz sentido ele mudar de ideia tantas vezes, entende? É como se o Invencível tivesse proibido de ser herói e pedisse pra voltar, o que não é verdade. Outra referência legal aqui é quando o Invencível se oferece a obedecer o Cício. Ele fala, arrumem o fone pro garoto. Me lembrou muito o Pantera Negra falando pra darem um escudo pro Steve Rogers em Guerra Infinita. E enquanto tudo isso acontecia, né, o episódio mostrou algumas missões dos Guardiões Globais enfrentando o Gigante. Eu contei a história dele aqui pra vocês na análise do último trailer. Dá só uma olhada, vou deixar aqui, tá? Dá uma olhadinha que vale a pena. Enfim, o Gigante é mesmo uma criança assustada no corpo de uma criatura gigante, né? E os Guardiões do Globo quase não conseguiram derrotar ele. Teve muitas baixas e isso fez com que o Cício colocasse o Imortal como líder dos Guardiões do Globo. Chega, né? Precisa de um cara experiente como Imortal. E ele chegou numa panca ali, foi bom pra caraca, né? E na mesma cena eles colocaram o Bulletproof como novo integrante da equipe. Chegou ali tirando onda também. Eu vou usar o nome em português dele, ok? Que ficou como Blindado. Aliás, debocharam do nome dele ali. Esse cara também recebeu uma análise muito boa na análise do trailer que eu coloquei pra vocês, tá? Dá uma olhada lá, já deixei aqui no card, ok? A diferença dessa cena é que nas HQs, esse momento que o Blindado entra pra equipe é o momento que o Imortal é indicado pelo Cício como consultor dos Guardiões do Globo. Isso rola na HQ número 14, mas o robô só é demitido do cargo de líder na HQ número 16, né, onde ele passa lá a ser só mais um membro da equipe. E um detalhe curioso, galera, é que nessa época das HQs, ele ainda era só um robô, não tinha um corpo clonado, né? Por isso que ele foi rebaixado por incompetência mesmo. Na série ficou claro que ele vacilou algumas vezes por não conseguir controlar esse novo corpo dele. Outra coisa que foi estabelecida no plano de fundo foi a máquina do Angstrom, né, que é capaz de colocar o conhecimento de 1000 mentes numa só mente. Que aí permite que o Angstrom espalhe a paz pelos universos. É o que ele quer a mente de todos os Angstrom nele, numa pessoa só, né? Para poder compartilhar todo esse conhecimento e espalhar a paz no universo. Esse Angstrom é do universo do Invencível principal. Ele é o único que tem poderes. No começo ele parece mesmo ser bom, né? Ele quer paz, ele quer ajudar as pessoas. Mas como sempre existe um complexo de Deus que justifica os meios dele. Afinal, o cara quer ajudar, beleza, mas para ajudar ele precisa ser o soberano, o mais inteligente. Ao mesmo tempo é ele quem define o que é bom ou ruim no final das contas. Típico de um vilão. O cara quer fazer o bem, mas ele prometeu pro James Mawler lá um universo próprio pra eles. Olha isso é bondade aonde? Na boa, galera, é o famoso pelo bem de bilhões eu posso condenar milhares. Isso existe pra caramba, né, na concepção de vilões. E o pior nem isso, o pior é que pro Angstrom, ele é o único, mesmo entre milhares de versões, que deve ter o direito de decidir. Ele lembra bastante os outros vilões dos quadrinhos. Como, por exemplo, aquele que permanece os outros Kangs, né? Lembra muito do Destino em Guerras Secretas, o Thanos do CM, aquele ideal que, dane-se, eu vou passar por cima de tudo, mas o que eu penso é o melhor pra todo mundo. Mas mesmo assim, ele tem uma linha moral, ele percorre meio que uma linha moral, entende? Isso difere, deixa ele um pouco diferente dos outros vilões dos quadrinhos, porque quando foi necessário matar uma única pessoa inocente, ele decidiu desistir do projeto dele. Por fim, morreu quase todas as variantes dos Miller ali, do próprio Angstrom, né? Restou só uma de cada. Essa cena é muito importante e é bem diferente das HQs. Nas HQs, os Millers principais são arremessados pelo Invencível.
Então quando acontece a explosão, eles estão fora do local. E um dos gêmeos usa o outro como escudo para se proteger. Então quando ele encontra o Angstrom, o vilão acha que deu tudo certo. Mas ele percebe o que aconteceu com o corpo dele e joga a culpa no Invencível, sem se lembrar que foi ele mesmo que quis tirar o capacete para salvar o herói. Basicamente ele perdeu a linha moral dele aí, nesse ponto. Essa cena fica muito melhor na série, porque aqui o Angstrom esquece o que ele fez, ok. Mas o que faz ele ter raiva do Invencível é o fato dele ter absorvido as memórias daquela variante dele, do começo do episódio, que vivia no mundo onde o Invencível era o vilão. As memórias estão o tempo todo se misturando. Ele não sabe quem é ele mais e nem o que aconteceu de verdade. Então, por mais que naquele universo, que é o principal, ele saiba que o Invencível é um cara bom, agora a memória dele tá misturada com os outros Angstrom que sabem que o Invencível é um cara mau. Então, e agora? O Invencível é bom ou mal? Entende? Pra ele agora é mal. Muito mais interessante do que ter ódio só porque se transformou num monstro. Isso é bacana, isso tem um background. Essa diferença mostra que a Amazon vai ter um cuidado maior com o Angstrom livre na série. Então, se ele já era um vilão casca grossa na HQ, na série vai ficar ainda melhor. Eu gosto disso, porque a gente não precisa ficar totalmente guiado pela HQ, ou seja, não leva spoiler, né? Pra quem lê o HQ. Antes de falar do Invencível, eu queria lembrar pra vocês que a Debbie tá extremamente arrasada com tudo que o Omni-Man fez. Ela recebeu a visita da Olga, a viúva do Vento Vermelho, membro dos Guardiões do Globo, que o Omni-Man matou. Ela aparece no velório lá na primeira temporada e depois vai pra Rússia. Eu não sei se vocês repararam, mas ela deixou um cartão pra Debbie. Nesse cartão tá escrito SOS em código Morse. E teve também uma rápida participação da Ivy Atômica nesse episódio. Lembra muito a cena da MJ e do Peter conversando no teto da escola. Foi pouca coisa. Eu achei que poderia ter um pouquinho mais, mas eu acho que fizeram isso porque vão dar mais destaque pra ela nessa temporada. Então, tá começando bem aos pouquinhos. Bom, pra finalizar, vamos falar do impacto que tudo isso teve no Invencível. Depois que ele se levanta, no meio de tanta destruição, ele percebe que todo mundo morreu e sentiu mal por isso. Normal. Esse sentimento é o que diferencia ele de um vilão e do próprio pai dele, do Omni-Man. Ou seja, a gente percebe nitidamente que ele tem uma diferença gigante pro pai dele, só por estar arrasado, por estar sentindo demais aquilo. Nessa cena, inclusive, o Cício diz que ele fez o certo, que os culpados foram os gêmeos que começaram tudo isso. E aí a gente volta para a ideia de que, por um bem maior, a gente pode passar do limite em algum momento. É isso que o Angstrom, o Cício e o Omni-Man têm em comum. Todos eles, de acordo com o próprio propósito, acham que estão fazendo algo para um bem maior. Claro, o Omni-Man é o mais desumano, não tem nem dúvida disso. Só que na perspectiva dele, não. É isso que eu tô querendo explicar. Na visão do Omni-Man, ele é um cara bom, ele quer o bem para todo mundo. E o Invencível não concorda com isso. É isso que difere ele dos outros. Os meios não justificam os fins pro Invencível. Pro Omni-Man, sim, tem, tanto faz. Eu vou adiantar, essa diferença de perspectiva vai dar treta entre o Cício e o Invencível no futuro. Pode anotar isso. No fim do episódio, o Invencível descobre que passou na universidade junto com Amber, né? E com certeza vão ver outros detalhes, né, nos quadrinhos depois disso. Só que por causa das mudanças cronológicas que a série tá fazendo e fez, é possível que boa parte do que vem por aí é inédito, ok? Então eu tô muito ansioso pra ver de verdade. A Amazon não decepcionou, acabou de enviar e encaixou Invencível. Deu nem tempo de respirar. Mandou bem demais, tamo junto pra caramba. Vocês curtiram Invencível? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Nota de 0 a 10, qual nota você dá pra esse primeiro episódio de Invencível? Manda ver. E não esquece, deixei já os 6 links preparados pra você dar um clique aqui e um clique lá em cada um desses links. Simplesmente você vai tornar um sonho realidade. Já pensou a gente vencer a categoria Fandom Brasil? Porra, galera, isso é um sonho máximo. Poder estar junto com vocês nessa fandom nerdística. Obrigado de coração por esse voto. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou continuar trazendo mais vídeos pra vocês de Invencível. Essa semana eu vou trazer mais teorias, mais previsões, histórias de alguns personagens coadjuvantes também, que vai ser muito bom pra dar background pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Valeu, galera! Uhul!